E eu venho à tribuna nessa noite, eu venho a essa tribuna nessa noite para falar sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro e as dificuldades de sua operacionalização. Senhor presidente, há cerca de 2 meses nesta casa, tive a satisfação de relatar o projeto de decreto legislativo que autorizou a intervenção federal na área de segurança pública do Rio de Janeiro. Desnecessário dizer que a grave situação vivida pela população fluminense demandava atitudes contundentes por parte do poder público. O Estado do Rio de Janeiro não dispunha mais de condições para enfrentar a crescente criminalidade que cada vez mais cooptava funcionários públicos, segurança estaduais, para que, melhor dizendo, cooptava funcionários públicos, saqueava a população e assassinava centenas de trabalhadores e crianças inocentes. Caso nada fosse feito, senhoras e senhores senadores, iríamos testemunhar a derradeira falência do Estado, deixando o povo de bem vencido pelo tráfico, pelas milícias e pela corrupção. Passados 2 meses, é possível atestar verdadeiro empenho de homens e mulheres do nosso Exército e das forças de segurança estaduais, para que hoje não estejamos em contexto ainda pior e mais dramático. Contudo, senhor presidente, ainda restam vários obstáculos para uma implementação efetiva de atividades de combate à criminalidade. No dia 28 de março último, o governo federal editou a medida provisória número 825, que abriu o crédito extraordinário para as operações no Rio de Janeiro, no valor total de 1,2 bilhão de reais. Registro aqui que, participando de uma reunião da Comissão da Câmara dos Deputados, junto com o Gabinete de Intervenção, com o general Braga Neto, também com o general Richard, que ocupa a posição de secretário de Segurança, ali nós ouvimos que seria necessário 1,5 bilhões de reais. O governo federal liberou 1,2 bilhões, isso é o valor estimado para o tempo total da intervenção. Então, na verdade, não é nem o recurso ainda que vai ser necessário mais recursos, sem dúvidas. Mas sabemos ser impossível fazer políticas públicas estruturantes de segurança sem investimento na atividade de inteligência, na intensificação do policiamento e na aquisição de equipamentos adequados. Apesar disso, nos últimos dias, tenho recebido notícias de que, até o momento, os recursos autorizados ainda não chegaram às atividades no Rio de Janeiro. Conforme salientou o interventor federal, o general Braga Neto, o motivo da demora na liberação de recursos residiria, em grande medida, nos entraves burocráticos do Poder Executivo, sobretudo na Casa Civil. Exemplo disso é o fato de que somente na quinta-feira passada, depois de apelo de parlamentares e de lideranças do meu estado, inclusive apelo que eu também fiz aqui, usando a tribuna do Senado, o governo federal, após esses apelos, finalmente oficializou a criação de cargos no gabinete de intervenção, bem como a nomeação do seu titular. Tratava-se de condição essencial para a liberação e para a execução dos recursos. Essa demora injustificada, na minha opinião, e realmente registro aqui uma demora realmente inexplicável, uma demora injustificada depois de quase 1 mês e meio da aprovação do decreto aqui, mas foi finalmente na quinta-feira, como falamos, foi oficializada. Essa demora, apenas para se ter uma ideia, ocasionou o atraso, o adiamento de 63 operações dentro do plano de intervenção. Então, eu quero aqui registrar, já registrei mais uma vez, que
essa demora é injustificada e não podemos nós, enquanto poder público, não pode o governo federal, não podemos nós, enquanto poder público, ficar batendo cabeças, porque o crime organizado, ele tem agilidade, ele tem rapidez, ele tem recursos, ele age rápido, enquanto nós, 1 mês e meio, demorando para que se nomeie o interventor, para que se possa, então, liberar os recursos. Quer dizer, eu registro aqui, como relator da intervenção, e atento ao que está acontecendo, e sendo senador do Rio de Janeiro, eu falei várias vezes aqui, não podemos passar por essa situação. Não faz sentido que regras e formalismos excessivos venham a atrapalhar essa, que é uma medida essencial para a recuperação do Rio de Janeiro. É como já falei também, se a intervenção ela é uma condição de excepcionalização, então ela tem que ser tratada de forma excepcionalizada também. Não pode a burocracia atrapalhar e fazer com que a intervenção, as operações da intervenção sofram esse dano. Imagine 63 ações já planejadas, organizadas, prontas para ser executadas, tendo que esperar mais alguns dias ou mais algumas semanas. Quantas pessoas poderão morrer por isso? Quantos crimes poderão ser praticados por causa disso? Então, nós temos que tratar com responsabilidade esse assunto. Destaco que, após aprovarmos a intervenção federal, um remédio de nossa Constituição que reconhece a necessidade de ações urgentes, não faz sentido algum a continuidade desses entraves burocráticos. Além disso, são vários os relatos de que a aplicação do dinheiro ainda carece de planejamento mais adequado, com informações desencontradas e poucos detalhes sobre como as verbas serão empregadas. Por isso, quero aqui também, mais uma vez, já falei várias vezes com o presidente do Senado, nosso presidente senador Eunício, eu já pedi, já cobrei e registro aqui na tribuna que eu já pedi, já cobrei e quero a instalação da comissão externa do Senado para acompanhar a intervenção. Vou fazer parte dessa comissão e peço ao nosso presidente, eu sei que ele está em viagem oficial, mas assim que retornar, que ele possa instalar essa comissão do Senado, essa comissão externa, para acompanhar, então, a intervenção. Ao meu ver, são atitudes que, se não evidenciam amadorismo na gestão de recursos, demonstram descaso para com os moradores do Rio de Janeiro. A meu ver, os únicos beneficiados por esses problemas são os traficantes, são aqueles que cometem os crimes, são os criminosos. Traficantes de drogas, assassinos de pessoas inocentes e aqueles que promovem arrastões e o crime organizado. Prova disso é a violência desenfreada que desafiam a tropa. No primeiro mês da intervenção, que, vamos dizer, o primeiro mês cheio da intervenção, que foi o mês de março, nós tivemos, nesse primeiro mês, por incrível que pareça, um aumento dos números dos índices de violência. Prova disso é a violência desenfreada que desafia ou desafiam as tropas. No primeiro mês da intervenção, roubos de carros, cargas e a pedestres atingem os piores patamares da história. Segundo matéria publicada hoje pelo jornal O Globo, foi registrado, por exemplo, um aumento de 7,1% nos roubos de veículos, que saltaram de 5.002 no mesmo mês do ano passado para 5.358 veículos roubados no mês de março, resultando a pior marca desde 1991 para o mês de março. É como se um automóvel fosse levado por assaltantes a cada 8 minutos no estado. Quer dizer, a cada 8 minutos, um veículo é roubado no estado do Rio de Janeiro. Em março de 2018, houve 172 roubos de veículos por dia.
Como disse, a cada 8 minutos, um carro roubado. 172 por dia. Imagine a população como anda nas ruas do Rio de Janeiro, com seu automóvel. Outras estatísticas seguiram o mesmo caminho e também atingiram o patamar mais alto desde que os números da violência no Estado passaram a ser computados. Houve recordes negativos em crimes como roubos de carga, pedestres, ônibus e também de celulares. O quadro é ruim, mesmo considerado que a comparação com o mês de março do ano passado foi prejudicada por uma greve na Polícia Civil. Vejam os números. Atenção para esses números. Março de 2016, roubos de carro, 3.392. Março de 2017, 5.002. Março de 2018, 5.358. Homicídios dolosos, março de 2016, 445. Março de 2017, 498. Março de 2018, 503. Roubo de cargas, março de 2016, 636. Março de 2017, 781. Março de 2018, 917 roubos de carga, uma média de 30,5 por dia. Então, 30 caminhões, 30 roubos de carga por dia no Rio de Janeiro, o que se tornou uma nova modalidade de negócio para o crime, principalmente o crime organizado. 30 caminhões, 30 roubos de carga por dia no estado do Rio de Janeiro. Não sou especialista em segurança, fui o relator da intervenção, mas para mim me parece muito óbvio, se eu tenho conhecimento, se todos têm conhecimento, que numa faixa de 5 quilômetros da Avenida Brasil é onde mais acontece o roubo de carga, para mim é muito simples, é só você reforçar o policiamento naqueles 5 quilômetros. Para mim parece bem simples, não precisa de muita inteligência nem de muito serviço de inteligência. Para mim seria realmente a presença ostensiva naquela região, naquela área. Roubo de celular, março de 2016, 1.448. Março de 2017, 1.937. Março de 2018, 2.188 celulares roubados. Roubos em ônibus, março de 2016, 909. Março de 2017, 1.306. Março de 2018, 1.389. São números, sim, assustadores, numa crescente perigosíssima. Tudo que não precisamos agora é de burocracia. O Rio de Janeiro passa por um momento muito difícil. Apesar dessa conjuntura, ressalto que merece elogio o empenho do general Braga Neto para com o sucesso da intervenção no Rio de Janeiro. O general não tem medido esforços em buscar mais recursos para as operações de segurança. Inclusive, registro aqui, participei da reunião, como eu disse, com a comissão da Câmara. Na última terça-feira tivemos uma reunião. Hoje eu recebi aqui no Senado, no cafezinho do Senado, eu conversei com o general, que me trouxe, sim, senador, olha, eu posso garantir ao senhor, as ações estão planejadas, o serviço de inteligência está em pleno funcionamento, nós vamos ver uma curva de mudança, nós até esperávamos isso, até como um efeito colateral, mas pode ter certeza, e aí eu quero registrar, porque eu cobro, mas também quando eu tenho que falar aquilo que eu concordo, eu registro. Então, eu fiquei, de certa forma, tranquilizado com as informações que o general me trouxe, o general Marco Aurélio, mas eu vou continuar acompanhando passo a passo e dia a dia. Então, eu cumprimento, realmente reconheço o esforço do general Braga Neto, que não tem medido esforços. Como exemplo, é possível criar a negociação para que os fundos recuperados pela Operação Lava Jato no Rio de Janeiro sejam direcionados à intervenção. Não há nada mais justo do que utilizar o dinheiro roubado do nosso povo para o combate da criminalidade e para proteger as famílias dos indivíduos que efetivamente cumprem suas obrigações como cidadãos. Resolvida em tese a prudência da criação de cargos para o gabinete de intervenção, faço aqui um apelo ao governo federal para que não deixe que se ergam mais obstáculos e retardar a liberação
dos recursos. É uma situação que efetivamente encoraja a criminalidade e, por consequência, aprofunda a crise no estado do Rio de Janeiro. Tenho a convicção de que a continuidade desses atrasos somente irá materializar um sentimento de total descrédito para com a intervenção, seja pela população do Rio de Janeiro, seja pelos brasileiros que anseiam por soluções à grave crise de segurança pública que assola todo o nosso país. Eu quero registrar aqui, nesse momento, enquanto termino o meu pronunciamento, eu quero destacar agora que nos 2 últimos domingos eu participei, no primeiro domingo no Leblon, na caminhada em defesa do autismo, promovido pelo Instituto Mundo Azul, e no último domingo participei de outra caminhada em defesa da conscientização em prol do autismo na ilha, no instituto chamado Compartilha. E gostei muito, foi a primeira vez que participei, mas realmente eu aprendi. O conhecimento, ele quebra preconceitos. E a palavra dessas caminhadas foi exatamente acolher para incluir, acolher a família do autista, acolher o autista, incluir a família e o autista na nossa vida, na nossa sociedade. Então, esse convívio é importante, esse convívio é muito bom, e eu quero parabenizar aqueles que promoveram essas caminhadas. Registro aqui, de forma muito especial, a atuação da vereadora Tânia Bastos, no Rio de Janeiro, vereadora do PRB, que já conseguiu aprovar 6 leis na Câmara Municipal em defesa do autismo. Uma delas exigindo que todos os estabelecimentos comerciais do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, tenham um atendimento prioritário para a família do autismo, usando o laço que é símbolo internacional do autismo. Parabéns, então, a todos, parabéns à vereadora Tânia Bastos. Ontem, instalamos aqui no Senado a CPI dos cartões de crédito e do cheque especial. Eu sou membro titular dessa CPI, presidente é o senador Ataídes, relator o nosso senador Fernando Bezerra, e nós vamos investigar os juros abusivos do rotativo do cartão de crédito e também do cheque especial. Já fiz requerimentos convocando o representante da Associação Brasileira de Empresas de Cartão de Crédito, fiz uma convocação também para o membro do Banco Central, para uma audiência pública, porque se a própria associação, ela diz que 88% de quem tem cartão de crédito paga à vista, então sobram 12% que fazem uso do crédito rotativo. Então, eu não vejo risco tão grande no negócio. 88%, senador Wilder, paga à vista, 12% que recorre ao rotativo, e você tem juros, uma operadora chegou a cobrar 850% de juros ao ano, e a média está em 400%. Então, podemos definir como juros abusivos e, por que não, até mesmo extorsivos. Então, nós vamos trabalhar de forma focada nisso, para que possamos defender o consumidor brasileiro, porque, dicas de passagem, esse alto juro no rotativo do cartão de crédito é mais uma jabuticaba brasileira, só tem no Brasil. Então, nós vamos, nessa CPI, da qual eu faço parte, com muita honra, nós vamos investigar e trabalhar. Eu quero aqui, finalizando, e agradeço já o tempo concedido, presidenta senadora Regina, eu quero registrar aqui a presença da nossa decacampeã, é isso? Decacampeã de futebol, né? De futebol, eu ia falar futebol de praia, de futevôlei, a Lana Rodrigues, não é isso? Lana Miranda, muito bem. Lana Miranda, decacampeã de futevôlei. 10 vezes campeã, e registro aqui que ela agora é não só 10 vezes campeã, como agora ela é 10 também, senador Medeiros, porque se filiou ao PRB, é uma pré-candidata a deputada distrital aqui. Campeã mundial, né? Então, campeã mundial, né? 10 vezes campeã mundial. E agora ela é 10, ela é PRB, agora ela é 10. Seja bem-vinda, parabéns pelas vitórias, pelas conquistas, tá bom? Presidente, muito obrigado pela sessão de mais um tempo para concluir a nossa fala. Muito obrigado.